Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, mais um vídeo para a gente dar ênfase ao noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Isto mesmo, noticiário este que está repleto, recheado de notícias. O Vasco que avança aí na contratação de um camisa 10, o Vasco que, junto com o treinador Ramon Dias, tem o objetivo de fazer mais 3 anúncios, independentemente desse camisa 10, e a gente vai falar muito aqui sobre venda de jogadores aí e a situação envolvendo o Vieto, porque o Vieto oficialmente aí acertou com um clube árabe e o Ramon Dias praticamente que definiu a equipe do Vasco da Gama. Não vai ter muitas novidades para o jogo contra o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino que pode até poupar alguns jogadores aí para a partida contra o Vasco da Gama na próxima segunda-feira. Isto mesmo. Bem, eu peço a você que não é inscrito para você se inscrever no nosso canal, principalmente você que está descontente com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia. Vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Red Bull Bragantino, um clima mais leve para esse jogo, visto que o Vasco vem de uma vitória, tirou aquele peso, porém a gente sabe que o caminho ainda é árduo. O Vasco precisa aí de 12 vitórias para se manter na Série A. O nosso treinador fará poucas mudanças, não tem muito que mudar. Um time que está ganhando não se mexe. Hoje a gente toma conhecimento aí que para o lugar do Praxedes, que não vai poder jogar devido aí ao vínculo que ele tem com o Red Bull Bragantino, o Marlon Gomes deverá substituí-lo. Acho que a medida está acertada, porque o Marlon Gomes é o que se encaixa mais próximo ali do Praxedes, certo? E a outra mudança, sem sombra de dúvida, é o Vegete aí, o Vegete que vai começar jogando no lugar do Sebastião Ferreira, certo? Bom, e é o seguinte, o Red Bull Bragantino que pode até poupar a equipe, isto porque tem um jogo na quinta-feira, o Bragantino vem naquela sequência de Copa Sul-Americana e também Campeonato Brasileiro, jogo contra a equipe do América Mineiro, perfeito? Bom, a gente agora fala aí sobre a situação do Vieto. A gente tomou conhecimento hoje que o Vieto acertou com um clube saudita, né? Agora é oficial, o Al-Qadias, acho que é esse o nome do time, difícil de falar pra caramba, mas é um time da segunda divisão lá da Arábia Saudita, certo? Uma proposta aí que foi na casa de 2.800.000 reais por mês. O jogador vai ganhar aí 34 milhões anuais, certo? Mas é aquela situação, né? Tem uma turma aí de passador de pano dizendo: mas que porra, o Vasco não pode competir, dar um salário desse. Gente, olha só, todo clube aqui no Brasil tá investindo pesado, cara. O Flamengo, do seu elenco, tem jogadores que, porra, que ganham próximo disso, cara. Porra, o São Paulo trouxe o Lucas Moura, trouxe aí, porra, o próprio Rames Rodrigues, o Fluminense, o Marcelo. Então, cara, o pessoal tá investindo. O Hulk, porra, o Dudu no Palmeiras ganha 2,5 milhões de reais, cara. Porra, cara, sabe o que acontece?
o Vasco não cobriu a proposta, coisa e tal. E hoje a gente toma conhecimento aí que o Vasco da Gama fez a venda de 20% dos valores econômicos aí do Palácio para o Colo-Colo. Palácio que vá com Deus. Mas com esses 20% aí da venda de Palácio para o Colo-Colo, a 777 Partners, ela ganhou mais com venda de jogadores do Vasco da Gama do que trazendo atletas para o Vasco da Gama, certo? A 777 Partners, segundo relatório do GE, gastou aí 116 milhões, certo? E arrecadou 120 milhões. E tem gente que acha, né, que porque o Vieto, não, a empresa fez o que poderia fazer, que não sei o que, não sei o que lá. Gente, é triste a gente ver essa situação. Eu só não larguei de mão ainda nesse campeonato brasileiro por conta desse treinador aí que chegou, Ramon Dias, que está fazendo um esforço absurdo para poder trazer jogadores, porque se deixasse na mão aí do Paulo Brax, inclusive, tá? Eu espero que o Vasco não tire o pé do acelerador em contratações, porque nós precisamos, e além de precisar aí, ó, é árduo caminho, é árduo caminho. O Vasco está ali negociando ali com 2 jogadores, perfeito? O Robert Pereira, é uma situação que é difícil, o jogador dá aí preferência para clubes aí da Europa, jogador que se desvinculou ao Udinese. O Vasco fez uma sondagem, os salários aí estariam aí com aquilo correspondente ao que o Vasco tende a pagar, e a gente aguarda. Jogador experiente, Juventus, passou lá no Watford, lá na Premier League, enfim, né? Agora, o que está mais próximo aí nesse momento é o Alan Sonora, perfeito? O Vasco da Gama fez uma proposta oficial para o atleta e aguarda aí a resposta. O empresário confirmou aí essa proposta do Vasco da Gama. E o que eu falei ontem para vocês, que ia ter clube aqui no Brasil que ia chegar nesse Alan Sonora. O Santos também já fez uma investida aí. A proposta do Vasco parece que foi melhor, foi mais significativa, e a gente espera aí que o Vasco venha a fechar aí com o Alan Sonora, e se vier vai ser a cereja aí do bolo, certo? Então, cara, a gente, pela expectativa que foi criada em termos de nome no começo do ano, olha, a gente vê que essa 777 Partners, desculpa falar isso, gente, é uma empresa aí estelionatária. E as pessoas que estão dentro do Vasco da Gama lá no associativo, que poderiam cobrar dessa empresa, não fazem rigorosamente nada. Cada um tem um Vasco da Gama que merece. Agora, não vou reclamar tanto, é torcer para que o Ramon Dias aí consiga convencer esses jogadores aí, porque ele pediu mais 3 reforços, independente desse camisa 10, para fechar o ciclo de contratações e o Vasco melhorar aí e permanecer na Série A, certo? Obrigado pela atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu, meus amigos.